Um escândalo entre as quatro paredes de um consultório. Médicos sem ética que abusam de suas clientes. A denúncia contra um ginecologista em Brasília expôs o drama das mulheres que sofrem com isso. Somente em São Paulo, todo mês, pelo menos um médico é denunciado. Uma violência contra a mulher que, na maioria dos casos, continua impune. Mrs. Bartell? Yeah, that's me. Doctor will see you now. No filme A Mão que Balança o Berço, uma mulher grávida procura um médico para fazer o pré-natal. Durante a consulta, ela sente no contato das mãos do médico que alguma coisa está errada. Mas o pior vem na hora do exame do toque. O médico sorrateiramente tira a luva. Fica comprovado o abuso sexual. No cinema, mais uma vez a ficção imita a vida. Nos últimos meses, dezenas de mulheres subiram essas escadas carregando a mesma mágoa. Elas vieram denunciar aqui no Conselho Regional de Medicina de São Paulo o abuso sexual que sofreram dentro dos consultórios. Mas até hoje, nenhuma mulher conseguiu provar que realmente foi vítima. Nenhum médico foi punido. Eles continuam trabalhando normalmente. Você dificilmente tem testemunhas, dificilmente você consegue coletar provas, né, evidências suficientes para poder incriminar. É a palavra de um contra a palavra do outro. A maioria das vezes isso, a palavra de um contra o outro. Luísa perdeu a causa. A palavra dela valeu menos que a palavra do doutor. Ela não esquece a última vez que foi ao médico. Para Luísa, terminaria ali o tratamento para emagrecer. Começava o pesadelo. Ele do meu lado, ele pulou para trás e me agarrou por trás. Luísa quer reabrir o inquérito. Ela até hoje passa mal quando se lembra da humilhação que sofreu. Eu ainda pedi para ele que exigisse respeito. Tinha filho de 15 anos. Que o único marido que eu conhecia. Esta casa, que fica em Diadema, na Grande São Paulo, foi durante muito tempo o consultório do Dr. Rui Itamar Lozano Rodrigues. Processado e condenado por abuso sexual, ele abandonou a cidade, foi embora, mas deixou para trás mulheres traumatizadas. Aquilo não é um médico, ele é um monstro. Gente, ele não é médico. Lourdes foi ao consultório do Dr. Lozano Rodrigues porque estava com queda de cabelo. O médico foi taxativo. Lourdes precisava passar por um exame ginecológico completo. Falou pra mim abrir minha camisa, né? Pra ver se eu tá... Examinar os seios. Examinar os seios, é. Foi quando ele pegou e abriu a calça dele. Rosângela saiu do consultório do Dr. Lozano e foi pedir socorro nesta casa de apoio às mulheres de Diadema. Ela conta que o médico disse que o caso era grave. Seria necessário fazer uma cauterização. Aí começaram os absurdos. Ele tinha falado para mim que tinha que fazer uma manipulação clitoriana para conseguir fazer a cauterização. Como é que eu vou contestar e dizer, não, isso não está certo? E outra, ele disse que eu podia ter até um câncer. Então, assim, se o cara mandasse, sei lá, plantar bananeira, eu ia plantar, porque ele é um médico, ele mandou. Dr. Rui Itamar Lozano Rodrigues está tranquilo. Ele recorreu à justiça e continua trabalhando normalmente, mas bem longe. Aguarda a decisão do tribunal a mais de 600 quilômetros de distância, do outro lado do estado, na pequena Mirante do Paranapanema, divisa com Mato Grosso do Sul. Fui vítima de um complô. Que complô é esse? Complô, eu não sei te dizer direitinho a origem bem certa. 3 dessas acusações estão sendo julgadas, né? Lá em Diadema a pressão foi muito grande, principalmente por parte da delegada. E eu fui condenado. Agora vamos ver em São Paulo, no tribunal, né, se a gente consegue se inocentar. O professor de taekwondo, José Roberto Lira, não aguentou quando soube que a ex-mulher foi vítima do Dr. Lozano. José Roberto não procurou a justiça. Resolveu tudo com as próprias mãos. Foi processado por agressão e absolvido. Por causa disso, houve outros processos que alguém resolveu criar coragem, acionar, foi aparecendo um outro e foi dando apoio ao meu e eu consegui me livrar.
Hoje, ao lado dos filhos, Rosemary encontra forças para superar o trauma. Ela luta para esquecer o que deveria ter sido apenas um exame de mama. Então ele disse que teria que me masturbar para me chegar a um orgasmo. Para quê? Para descobrir o que eu tinha. Humilhação, vergonha. As mulheres que são vítimas se escondem. Luísa, Rosângela e Lourdes estão lutando para vencer o trauma. Para mostrar a cara, é preciso a coragem de Rosemary. Quantas mulheres, por medo, insegurança, ou para não passar pela humilhação que a gente está passando, fica em casa quietinha, guarda aquilo para ela mesma, e com isso eles vão agindo naturalmente. Faz com uma, não fala nada, vamos fazer com as outras também. É por isso que você dá essa entrevista olhando para a câmera? Exatamente. Eu não tenho que me esconder, gente. Eu estou na minha razão, eu não estou errada. Eu não preciso me esconder. Os números da impunidade. Nos últimos anos, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu 55 denúncias. 26 foram arquivadas por falta de provas. 8 viraram processo de investigação. 17 estão sendo estudadas e 4 terminaram em termo de compromisso. O médico passa a atender a paciente acompanhado de uma enfermeira. Resumindo, nenhum médico foi punido. Diante desse quadro, a gente consulta o painel do Fantástico. E só o público feminino dá a amostragem que retrata a Grande São Paulo. Você teria coragem de denunciar um médico por abuso sexual? Sim ou não? Bem, ao fim dos 5 segundos, nós vamos ter então a resposta instantânea das mulheres. Vamos ver então se elas denunciariam ou não o médico. E 100% denunciariam o médico, sim. Pela primeira vez, uma unanimidade no painel do Fantástico. Em Brasília, um grupo de mulheres não teve medo de denunciar um médico que tinha fama de respeitável profissional. O médico Vasco Rodrigues da Cunha está no centro de um escândalo que estourou há um mês na capital do país. Quando a primeira denúncia contra ele saiu nos jornais, mais de 30 mulheres procuraram a polícia, todas denunciando o ginecologista por abuso sexual. Ele pediu para que a gente socasse a mão dentro da roupa e se masturbasse junto com ele. Ele ameaçou a gente, falou, se vocês se fizer alguma coisa contra mim, eu meto um processo em cima de vocês e ainda peço indenização. Eu era virgem e ele me tirou a virgindade lá na sala dele. A prisão preventiva do médico foi decretada e em seguida revogada pela justiça. Internado com depressão no mesmo hospital onde tinha a clínica, ele só saiu essa semana para depor na polícia, mas ficou em silêncio. Sou inocente em todas e falarei em juízo de acordo com a orientação do meu advogado. Segundo a polícia, o ginecologista vinha agindo impunemente há pelo menos 20 anos. Na polícia, a sorte do médico já está decidida. Amanhã cedo, 5 inquéritos vão ser enviados à justiça. Ele foi indiciado por constrangimento ilegal, favorecimento à prostituição, estupro e atentado violento ao pudor. O Conselho Regional de Medicina também está processando o ginecologista. Ele é acusado de desrespeitar 12 artigos do Código de Ética Médica e pode ter o registro profissional cassado. E a gente volta ao painel do Fantástico para mais uma pesquisa instantânea. Que tipo de punição você acha que deve ser aplicada a um médico que abusa de suas clientes? Primeira opção, suspensão do exercício da profissão, cassação definitiva do registro profissional, processo criminal ou processo criminal com cassação definitiva do registro. Bom, vamos então aguardar a passagem dos 5 segundos para obter então a resposta do painel do Fantástico. Nós temos então 78,7% acham que a punição deveria ser processo com cassação. 16% acham que deveria ser cassado o registro profissional. 4% processo criminal e 1,3% acham que a melhor coisa seria a suspensão dos direitos de exercício da profissão. Em São Paulo, os metalúrgicos do ABC incluem uma cláusula inédita na pauta de negociações com os empresários para proteger as mulheres. Eles querem garantir nos contratos de trabalho proteção para as funcionárias que forem assediadas sexualmente pelos chefes ou patrões. Vergonha, dor e medo. 2 mulheres, os mesmos sentimentos. Histórias parecidas de constrangimentos e ameaças. A operária Aurelina não contém o choro. Ela não esquece a violência dos atos cometidos por um chefe da seção onde trabalhava.
Marta era auxiliar de escritório. Durante um ano, resistiu às cantadas do patrão, que lhe mandava bilhetes e cheques. Quando denunciou o que sofria, foi demitida. Aurelina e Marta procuraram ajuda na polícia. Em nenhum dos dois casos houve qualquer punição dos envolvidos. Mas agora, milhares de operárias de São Paulo decidiram que não querem mais ficar em silêncio. É em nome delas que a Federação dos Metalúrgicos pretende incluir no novo contrato coletivo de trabalho uma cláusula pela qual a empresa também será responsabilizada se uma funcionária sofrer assédio sexual. Os empresários do setor reagiram contra a ideia. A funcionária que sofreu um assédio, ela deve imediatamente chamar a polícia. Eu estou plenamente de acordo, eu acho que não deve tolerar, isso não deve acontecer. Mas não há de ser a justiça do trabalho agora que vai decidir sobre isso. Isso é justiça comum. Mas a federação não desiste. O objetivo é assegurar uma apuração rigorosa dos fatos e garantir o emprego das trabalhadoras. Uma questão de cidadania, de moralidade, para moralizar essa relação entre empresa e funcionário.